Realmente as pessoas falam bastante sobre os episódios delinquentes, terroristas e golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. E é natural que se fale um impacto tão grande destes que não só desmontou móveis, paredes, vidraças, obras de arte, etc., nas 3 casas dos 3 poderes da República, mas também se derramou sobre nós como, mal comparando, como labaredas incandescentes de um vulcão que estourou sem que muita gente soubesse da sua explosão iminente. Evidentemente que o que ocorreu em Brasília no dia 8, com toda aquela densidade de terror, como nunca se viu em nosso país, nunca se imaginou acontecer, aconteceu agendadamente. Aquilo tudo foi agendado. E eu mesmo aqui já mostrei alguns vídeos de entendidos do que haveria de acontecer, e não disseram que era em Brasília, mas que não seria bonito de ver. Foi anunciado uma linguagem cifrada, uma linguagem não clara, carregada de entrelinhas, mas bastava a gente prestar atenção que aquilo, para percebermos que tudo aquilo era pedra cantada. Mas não deixou de ser grave. Gravíssimo, gravíssimo. Mexeu no governo recém-eleito, diplomado, empossado. Governo do povo brasileiro. Governo eleito pelo povo brasileiro. De unidade nacional. Com projetos de recuperação do país em todas as áreas. Todas. Praticamente não há uma área a descoberto no plano de governo do presidente Lula. Pois tentaram tumultuar, evidentemente que o primeiro objetivo era derrubar o presidente Lula, trazer de volta o genocídio, o terraplanismo, a anticiência, o deboche, o caos para o país. Evidentemente, esse era o primeiro plano. No segundo plano, era realmente criar uma tal situação de ingovernabilidade que ele não tivesse condições de continuar. Este segundo plano não ocorreu. E o primeiro fracassou. Porém, nós sabemos que as sementes do golpe estão quase à flor do solo. Não estão muito profundas no subsolo golpista brasileiro. Estão por aí. É preciso atentarmos para os seus sinais. Eles não desistiram. Eles intentavam novamente fazer algo muito grave nesta quarta-feira que passou. Agora, o novo governo se precaveu, se antecipou e evitou a barbaridade. Então, é evidente que isto ocupa a agenda das nossas conversas. E tem que ocupar mesmo, nós temos que falar, mas falar o máximo sobre isso. Porém, eu sugiro 3 linhas
da abordagem deste tema trágico, triste, desgraçado em nosso país. Antes de tratar desses temas, eu peço a vocês que cliquem aqui embaixo no link deste assunto, onde eu descrevo o passo a passo para se entender melhor o que falo aqui nesse vídeo, que falo aqui em nosso programa Conversa.com. E já aproveito para pedir que se lembrem sempre de dar likes, de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho para receber as novidades, de comentarem aqui. Estes são muito importantes, fundamentais, como participação educativa no debate que precisamos aperfeiçoar em nosso país, e compartilhamento dos vídeos. Por falar em like, houve uma campanha aqui de deslikezação do canal, e felizmente parece que parou e voltamos a crescer. Mas houve também pequenos atentados aqui no canal Cartas Proféticas. Então eu disse que tenho 3 propostas para conversar sobre o que devemos tratar em nossas conversas. As nossas conversas das famílias, as nossas conversas, os grupos de famílias, nos grupos dos debates que temos, debates intelectuais, debates acadêmicos, debates sindicais, debates de direitos humanos, enfim, a infinidade de grupos. Eu mesmo tenho adicionado em inúmeros grupos no meu WhatsApp. Volta e meia tenho problemas aqui com imagens, com vídeos, com superlotação do celular. Mas tenho. Nem sempre posso participar de todos. Inclusive tenho 2 grupos: o Cartas Proféticas e o canal Cartas Proféticas. Então, me parece 3 linhas de abordagem que nós devemos fazer. Levando em conta que isso que se vive agora, nesse momento, não é brincadeira. Não é coisa para darmos chutes para cá e chutes para lá, achar isso, achar aquilo. Aliás, quem acha muito não encontra nada. Temos que ter mais seriedade na abordagem disso que foi muito grave e é muito grave em nosso país, que assustou o mundo inteiro pela ousadia dos fascistas. Uma primeira linha que eu sugiro de conversa entre nós é sempre a linha de quem busca mais informações, de quem procura entender mais o fenômeno que desencadeou a delinquência e o terrorismo em Brasília. Isto é dever ético nosso. Devemos buscar mais nos orientar. E com quem? Há uma infinidade de sites sérios, entre eles aqui o Cartas Proféticas, que vocês devem acessar, que nós devemos acessar, para nos informar, para ler artigos, para nos fundamentarmos, para nos iluminarmos, para não falarmos coisas no base do acho, me disseram, talvez, porque Deus quis. Não, irmos com mais profundidade nessa análise. Isto que ocorreu em Brasília pede de nós mais compreensão, mais profundidade analítica. Evidentemente que o que ocorreu em Brasília, nessa perspectiva da análise, já vem se acumulando desde há muito tempo em nosso país. E eu repetidamente digo aqui isto que vem se acumulando. Só para lembrar, isto que ocorreu em Brasília não é diferente do que ocorreu com as manifestações de 2013, que muita gente chegou a pensar que aquilo era de esquerda, quando na verdade era
A primavera árabe acontecendo no Brasil, manipulada pelos Estados Unidos com vários grupelhos de direita que depois, nas próximas eleições, elegeram os seus parlamentares. Isto tem ligação. Eu já falei aqui, é bom sempre lembrar que isso tem ligação com o mensalismo, com o mensalão. Lá surgiu a figura do combate à corrupção e todo mundo é corrupto para esta gente golpista. Inclusive o advogado Cristiano Zanin, defensor do presidente Lula, foi atacado num banheiro no aeroporto em Brasília. E uma das peixes é essa: corrupto. Um advogado vinculado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, acusado de corrupto e espremido num banheiro do aeroporto em Brasília. Um advogado que lutou contra a corrupção, inclusive a corrupção do judiciário, a corrupção da justiça, a corrupção da falta de provas, a corrupção da acusação sem base. Acusado de corrupção. É de lá que vem essa noção absolutamente sem vergonha e desonesta. Isso estava presente agora também. Outra coisa que se faz presente, que a gente precisa ligar para entender o que ocorreu em Brasília, foi o lavajatismo. De onde surgiu essa história de que o presidente Lula é ladrão? De onde surgiu essa história de que os ministros do presidente Lula são como Alibaba? Se não do lavajatismo, se não do marreco de Maringá, Sérgio Moro, se não do pescoço comprido, pregador de Araque, Deltan Dallagnol. E de lá que vem essa história também de combate à corrupção, quando na verdade nós vimos que quem é corrupto ali são eles, e quem é corrupto é esse conceito. E isto estava presente lá. Porque por falta de projeto, por falta de honestidade em dizer que não, nós queremos dar um golpe simplesmente porque nós estamos com ciúme. Não, nós queremos dar um golpe porque simplesmente nós queremos esse país sob o guarda-chuva do fascismo internacional. Não, nós queremos dar um golpe porque nós não gostamos dos pobres, não gostamos da Amazônia, não gostamos dos trabalhadores, não gostamos dos negros e negras, não gostamos dos indígenas. Por não terem honestidade de dizer isso, falam então em corrupção. Essa é a tática, para enganar, para enrolar, para mentir. E mais, lá em Brasília, os atos terroristas, inclusive com bombas antes do dia 8, bombas para explodir. Coisa semelhante ao Rio Centro, no dia 1º de maio de 1988. Bem a cara de militares que estavam por detrás disso. Que tem esse know-how do terror, de matar pessoas para criar um estado de guerra, para desencadear, quem sabe, uma guerra civil. Isso nós precisamos entender. Esta ideia atuou nas depredações, nas molecagens em Brasília. Só não sabiam isso as pessoas que foram levadas para comer, para beber, para fazer festa, mas quem manipulou tudo isso pensava nisso. Nós temos que conversar sobre essas coisas. E olha, é preciso que esperemos mais investigações e divulgação das investigações, dos resultados das investigações, para percebermos que há mão pesada internacional naquilo que houve em Brasília. Então temos que falar com seriedade. Temos que buscar orientação, buscar análise, buscar material de análise. Nos libertarmos do achismo, do que porque Deus quis,
do Deus está no controle, esses chavões, essas bobagens que não permitem uma análise séria. Esta é uma primeira linha de conversa que eu proponho. Nada de aproveitar os grupos para falar bobagem, para se ofenderem uns aos outros, para achar que o outro não sabe nada. A humildade é importante nesse momento para dizermos: eu não sei, eu quero saber, me digam. Busquemos juntos quem pode informar, quem pode orientar, quem pode ajudar. Inclusive, esse vosso servo aqui. Segunda linha que eu proponho é que, ao analisarmos, nunca nos soltemos. Da mesma forma que árvores não podem se soltar de suas raízes, porque senão viram lenha. Nunca nos soltemos da nossa condição de classe trabalhadora, que jamais aceita aquele tipo de coisa. Evidentemente que lá haviam trabalhadores desvirtuados, sim, corrompidos pela ideologia dominante, mentirosa e manipuladora, sim. Mas não é lugar para trabalhador fazer aquilo, não é coisa que o trabalhador faz. Nunca nos desvinculemos da nossa condição de classe trabalhadora. E a classe trabalhadora vê como única alternativa, não há outra neste momento, fortalecer o governo Lula, eleito pelo povo brasileiro. O povo brasileiro, na sua maioria, e agora já muita gente que inclusive está do lado de lá, do capiroto, do fujão, já entendeu que esse é o único lado para defender o país, para despoluir, descongestionar o país, desenvenenar o país. É a única alternativa e ele tem que ser apoiado e o apoio tem que nascer da nossa condição de classe trabalhadora. Não sacaneia agora este governo, que é a única saída, ainda que até os próximos meses ou anos a gente tem que tomar outra decisão, mas agora é a única alternativa para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora. Não podemos e não devemos eticamente inventar historinha de que mataram uma senhora idosa lá. Isso não é coisa que o trabalhador pense. Porque quem lida com aquilo, com as investigações, é a base do governo Lula. Não podemos agarrar as mentiras para jogar contra ele. E aqui não há lulismo, aqui não há petismo, aqui há patriotismo verdadeiro nessas afirmações que faço. Então, meus amigos e minhas amigas, a nossa condição de classe tem que ser recuperada. Tem que parar com essa história de que trabalhador tenha o direito de sacanear trabalhador. Não importa se o trabalhador é negro, se é negra, se é indígena, se é quilombola, se é professor, se é gari, se é isso, se é médico, se é isso e aquilo. Temos que nos juntar nesse momento no apoio à defesa da nossa democracia ameaçada. Não tem saída. A nossa condição de classe, repito, a nossa condição de classe trabalhadora tem que ser essencial na nossa conversa. Quando conversarmos nos grupos, nos bate-papos familiares, bate-papos de mesa de bar, nós temos que sempre nos lembrar disso. Olha aqui, nós somos, antes de mais nada, trabalhadores e trabalhadoras. E a nossa compreensão tem que partir desta raiz, desta imensa árvore de 98, 99% da população brasileira, composta por trabalhadores e trabalhadoras, mesmo os desempregados involuntariamente. E a terceira linha, que eu sugiro como ponto amarrador das nossas conversas, é a luta contra a satanicidade da fake news.
Uma das obras terríveis do imperialismo internacional é a mentira. Uma das obras gigantescas do neoliberalismo é a mentira. Uma das explosões estrondosas e infernais do fascismo é a fake news. Foi a fake news que derrubou a presidenta Dilma, portanto, o nosso espaço de luta no Estado brasileiro. Foi a fake news usada sobejamente pelo candidato capiroto fascista fujão Jair Bolsonaro, que destruiu a verdade em nosso país, destruiu a ciência no nosso país, destruiu a saúde em nosso país, destruiu a proteção dos milhares que morreram contaminados, das milhares que morreram contaminadas sem necessidade por causa da fake news. Então, cuidado. Antes de dizer qualquer coisa, antes de digitar qualquer coisa nos grupos, numa mensagem particular que seja, investiguemos. Há formas de fazer isso. E vocês certamente sabem muito mais do que eu como fazer isso na internet. Mas na dúvida, não compartilhemos. Se compartilharmos, compartilhemos perguntando. Tem gente que faz isso comigo. Gente muito querida, não citarei nome aqui porque não tem autorização. Não pedi autorização, não tem. Mas tem gente que me pergunta, será que isso é verdade? Quando eu digo, não, isso não tem base, isso não é verdade, as pessoas humildemente agradecem. É isso que tem que se fazer. É isso. Combatermos profundamente, lealmente a nossa condição de classe. Fake news. Fake news não nasceu hoje. Tem esse nome, mas vem de longe. Antes se chamava de comadrismo. Acho até uma injustiça com as comadres. Mas fofoca de vizinho se dizia também. Que significa exatamente na má fé de queimar uma pessoa sem direito à defesa, já que ela não se faz presente. Então, nesse momento, fake news não ajuda a afirmar a justiça e a paz em nosso país. Ela tem que ser combatida. E há pessoas que têm mais o dever de serem verdadeiras contra a fake news. As ditas cristãs de igreja, por exemplo, não têm o direito de dizer, não, mas mataram, eu vi. Quem que falou? Eu acho, me disseram, chegou. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não tem o direito de fazer isso. É crime fazer isso. Então, nós precisamos avançar. Levando em conta esses 3 pontos importantes, eu diria que o central deles é a condição de classe. E dentro da condição de classe, abaixo da condição de classe, está a nossa condição de brasileiros e brasileiras, a nossa pátria. E aqui, pátria não é do mesmo jeito como os patriotários dizem. É a pátria brasileira mesmo. Composta de toda esta diversidade, esta riqueza que nos compõe. Temos que conversar. Conversar uns com os outros, umas com as outras. Nós temos que nos buscar uns aos outros. Evidentemente que brasileiro e brasileira gostamos de conversar. Mas é preciso nesse momento, principalmente num momento como este, de guerra. De guerra que não foi puxada por nós, não é querida por nós. Não é querida pelo povo brasileiro, mas que foi jogada no nosso meio. Está aí o estado de guerra. Nós precisamos aprender a conversar com mais cuidado, com mais seriedade. Sempre querendo proteger-nos uns aos outros.
cuidar uns dos outros com a verdade e nunca embarcando em canoas furadas. Num outro programa eu falarei sobre o que vem acontecendo nas igrejas, que de verdade chega a assustar, e que ou elas mudam ou elas desaparecerão, porque a contribuição, no mau sentido da palavra contribuição, que elas dão ao mentirem, a participar de fake news, é altamente corrosiva, danosa, satânica. Por hoje, no nosso conversa.com, é a conversa uns com os outros, umas com as outras, buscando quem pode ajudar mais. Me lembro de um sábio uma vez, e eu senti que aquilo foi dito para mim, e eu tomei para mim. Disse, quando eu fazia depois que eu fiz um discurso, numa avaliação, depois de uma roda de avaliação, dizer: sempre antes de falarmos, é bom procurarmos uma pessoa de mais experiência. E é isso. Acrescente-se esse mais experiência aí, pessoa de mais leitura, de mais sabedoria, de mais observação. Nem todos nós temos condições imediatas de observarmos tudo. Mas quem não tem, seja humilde e busque conversar, busque ouvir, pergunte. O meu número de telefone, o número de meu telefone está à disposição. Está no site Cartas Proféticas. Vocês podem clicar lá onde está escrito sobre. Lá está o número. Com o WhatsApp, pode me perguntar. Que eu souber, eu digo. Que eu não souber, eu indico outras pessoas que saibam. Mas é hora de muita serenidade, sobretudo de muita busca de conhecimento desta realidade. Abraços proféticos e revolucionários.